costureira fez a diferença para uma cidade inteira. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós estamos concluindo este projeto de 28 dias, falando de 28 mulheres, e hoje nós vamos encerrar falando de uma mulher que é realmente muito inspiradora, que ela nos mostra que o que nós temos nas mãos não é algo simples demais para que Deus não possa usar para fazer a diferença, para nos fazer refletir que o que nós temos nas mãos pode ser o bastante para nós alcançarmos, para nós nos movermos, promovendo transformação, promovendo o reino de Deus. E é isso que nós vamos aprender com esta mulher, que eu particularmente me identifico bastante, porque assim como esta mulher, que é conhecida como uma costureira dentro da Bíblia, eu também partilhei dessa profissão por muitos anos da minha vida. E por mais que seja simples, quando nós temos um coração sensível, um olhar atento ao nosso redor, o simples das nossas mãos pode se tornar uma resposta de Deus para a vida das pessoas. Basta nós termos um olhar atento para isso. Nós vamos aprender um pouco sobre isso com esta mulher. Antes de nós entrarmos no contexto, na história desta mulher tão inspiradora, eu quero te agradecer por esses 28 dias que nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui juntas, por esses 28 dias que nós fizemos menção de 28 mulheres. Eu tenho certeza que você se identificou com alguma delas, como eu também, aprendeu com muitas delas, como eu também, e eu quero te agradecer por toda essa trajetória que nós tivemos aqui juntos. Hoje, então, nós encerramos este tempo, nós encerramos este projeto, nós encerramos esta série de lições que transformam, mulheres que edificam. Hoje também nós vamos encerrar esse vídeo orando, como foram todos os dias, mediante a palavra que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Amém? Toda essa playlist ela vai ficar disponível aqui no canal, então em qualquer tempo que você queira assistir, ou se você ainda quiser recomendar e compartilhar todo este conteúdo para alguém, vai estar disponível aqui no canal toda essa playlist para que você possa ver, rever e também compartilhar, lançar esta semente para mais alguém. E a mulher que eu quero compartilhar hoje, ela está registrada em Atos, no livro de Atos. Ela vivenciou um milagre, ela se tornou, na verdade, um próprio milagre, através também da vida de Pedro, que orou por ela. O seu nome é Dorcas, em grego, e Tábita, em aramaico. Ela também era conhecida como a mulher das túnicas coloridas. É sobre esta mulher que nós vamos falar hoje. A sua história está registrada no livro de Atos 9. Nós vamos ler o versículo 36 e o versículo 39, que diz assim: Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. O 39 diz assim: E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Como nós lemos aqui, Dorcas era uma discípula. E ela é o único caso registrado na Bíblia que leva esse nome de discípula. Nenhum outro lugar vai estar registrado uma mulher sendo uma discípula. E o que cercava a sua vida eram as boas obras. Ela abriu os seus olhos para enxergar ao seu redor uma forma em que ela poderia ser relevante, e então, ao olhar para suas mãos,
Ela percebeu que aquilo que ela fazia poderia fazer a diferença na vida das pessoas que estavam à sua volta e estavam chorando, estavam sofrendo, estavam passando por situações difíceis. Então, ela, que era uma simples costureira, começou a costurar esperança, levar através da sua profissão, do dom que ela tinha em suas mãos, que era o sustento para a sua casa, também se tornar algo que levasse esperança para as pessoas. Então ela viu que o que ela poderia fazer ajudaria o seu próximo. Aquilo que ela fazia para o seu sustento poderia ajudar ao seu próximo. Naquela época, as viúvas, elas dependiam especificamente da caridade das pessoas. E ao olhar ao seu redor e ver tantas pessoas desamparadas, ela viu a oportunidade de passar adiante aquilo que ela sabia. Então ela era uma mulher, uma discípula, que era conhecida pelas suas boas obras, mas pela forma também que ela alcançou as viúvas. Então ela já não estava mais ali sozinha, mas ela era cercada de mulheres que passavam por uma situação muito difícil, que estavam desamparadas, que precisavam de sustento. E então ela começou a auxiliar essas mulheres, a trazer esperança para essas mulheres. Mulheres que estavam ali vivendo da caridade dos outros. E como nós lemos, um dia Dorcas começou a passar mal, adoeceu e ela morreu. As mulheres que estavam junto com ela, as mulheres que conviviam com ela, as viúvas, todas as pessoas das quais ela fez a diferença, inconsoláveis, começaram a chorar a perca de Dorcas e, não se conformando com aquela situação, então decidiram chamar Pedro, que estava numa cidade vizinha chamada Lida. Era cerca de 20 quilômetros de distância. Pedro então veio até aquele lugar. E como nós lemos aqui, quando Pedro chegou, ele encontrou ali um ambiente de muito choro, de muita tristeza, de muito pranto, que refletia o quanto Dorcas era querida e o quanto o seu trabalho era relevante. Um trabalho fora dos holofotes, um trabalho onde não havia visibilidade, mas havia essência de caridade e amor. Através de um gesto simples, onde ela simplesmente começou a fazer pelos pobres aquilo que era o seu talento em suas mãos, que era costurar. E quando Pedro chegou ali e viu aquele ambiente carregado de tanta tristeza, aquelas viúvas mostraram para Pedro as túnicas que Dorcas fazia, quão talentosa ela era e o quanto o que ela fazia fez a diferença na vida delas. Naquele momento, Pedro disse que queria ficar sozinho ali aonde Dorcas estava, aonde puseram o corpo dela. Pedro então orou por ela e ela ressuscitou. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que esta mulher, de obras de generosidade tão notáveis, se tornou um milagre. Muitos ouviram e creram no Senhor. Agora o seu nome ecoava, não apenas pelas obras generosas que fazia, mas por ela mesma ter se tornado um milagre. Aquela enfermidade que havia vindo para matá-la e encerrar aquele trabalho tão bonito que ela fazia, Deus, através da vida de Pedro, fez com que o seu nome e as suas obras se tornassem ainda mais notórias, porque Dorcas agora não era lembrada ou anunciada como a costureira generosa, a mulher de boas obras, mas também a mulher que havia sido ressuscitada pelo poder do nome de Jesus. E por que a vida de Dorcas é tão inspiradora? Porque ela nos deixa bem claro que quando nós abrimos o nosso coração para servir, Deus abre os céus para agir. Não vai faltar agir, trabalhar de Deus e nem mesmo os seus milagres de forma sobrenatural. E ao olhar para a sua vida, eu quero que você entenda isso. Existe algo em você, em suas mãos, que você pode fazer para ser a diferença, para fazer a diferença. Dorcas fez a diferença naquela cidade e as suas mãos não estão vazias.
Você não é irrelevante, mas você carrega algo que você pode usar para alcançar e para fazer a diferença, restaurar a esperança na vida das pessoas que estão à sua volta. Dorcas nos mostra que quando nós abrimos os nossos olhos para ver ao nosso redor, Deus vai mostrar que nós carregamos exatamente aquilo que é necessário para que as pessoas que estão à nossa volta sejam alcançadas. Sempre há uma forma de nós fazermos a diferença. A generosidade de Dorcas, que movia uma cidade inteira, se tornou em um milagre quando ela morreu, e todos inconformados chamaram Pedro para que este milagre acontecesse. E então Dorcas continuou fazendo com ainda muito mais zelo e amor aquilo que ela havia despertado seu coração a fazer, que era alcançar as viúvas, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu e você, nós temos tudo que nós precisamos para fazer a diferença na vida dos outros. O problema é que muitas das vezes nós estamos acomodados, nós estamos envolvidas com os nossos afazeres, com a nossa própria vida, com as nossas próprias coisas. Nós precisamos às vezes de tão pouco. É apenas abrir os nossos olhos e despertarmos o nosso coração, olharmos para as nossas mãos e observarmos que há algo que nós podemos fazer e que vai ser relevante. Ainda que isso não traga, não eleve o seu nome, não te traga evidência, não te coloque diante de holofotes, mas vai ser totalmente relevante, extremamente importante para a vida de alguém que esteja em sofrimento. Você carrega exatamente aquilo que alguém precisa para voltar a ter esperança. Que nós possamos abrir o nosso coração para fazermos aquilo que Deus deseja, porque ninguém está diante de Deus com as mãos vazias. Existe uma obra a ser feita, existe um trabalho a ser realizado pela minha e pela sua vida. Dorcas, ela é muito inspiradora por todas essas razões. Por isso eu quero te perguntar, quem é você? Você é o bastante para fazer a diferença. Você tem tudo o que é necessário para fazer a diferença. Dorcas podia ser apenas uma costureira, mas ela fez a diferença em toda aquela cidade e ela se tornou um milagre. E através da sua vida, muitos creram no Senhor Jesus. Deus é perfeito em todas as suas obras e Deus quer nos usar para que muitos venham ver a sua glória e crerem no seu nome. O que você tem nas suas mãos é o bastante. Abra o seu coração e os seus olhos para olhar ao seu redor e desejar ser relevante, fazendo aquilo que Deus deseja, fazendo aquilo que Deus sabe que você pode fazer, que Deus possa contar conosco. Por isso que dentre todas essas mulheres que nós fizemos menção nesses 28 dias, eu entendi que Dorcas era essa. Nós encerraríamos este tempo com chave de ouro. Uma mulher inspiradora, mostrando que você pode ser comum, mas bem posicionada, sensível ao Espírito Santo, atenta ao seu redor com um olhar de compaixão. Você pode ser extremamente relevante para mudar todo o cenário que está à sua volta. Que Deus desperte o nosso coração, assim como fez com o coração de Dorcas, para fazermos algo que faça diferença para o teu reino, para a glória do teu santo nome. Olhe para o seu coração, olhe para dentro de você. Existe algo que você carrega que pode fazer a diferença no contexto onde você vive. E Deus espera isso de nós, que nós venhamos fazer a diferença para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar sobre esse sentido? Que Deus ache em nós aquilo que Ele deseja para cumprir os planos que Ele tem. Ainda que seja simples, o que Deus colocou nas nossas mãos, que nós venhamos devolver para Ele em formas de obras que tragam esperança para aqueles que estão à nossa volta e que muitos venham crer no Senhor Jesus através de nós. Senhor, através da vida de Dorcas, esta mulher tão inspiradora,
mostrando o agir e o trabalhar perfeito do Senhor quando uma mulher se posiciona a ser sensível às necessidades dos que estão à nossa volta, ao olhar para as suas mãos e saber que ela poderia fazer algo que faria diferença. Nos motive, nos direcione a não ficarmos paradas, mas a também desejarmos vivenciar algo único e especial diante da Tua presença. Abra os nossos olhos para olhar para as nossas mãos e ver que há algo que nós podemos fazer para ser a diferença. Abra os nossos corações para que nós venhamos com compaixão desejar alcançar aqueles que estão na nossa volta. Traga sentido à nossa vida, a tudo que temos e que somos, quando nós fluirmos e fizermos toda a Tua vontade para a glória do Teu santo nome. Amém. Fique com esta última reflexão dessa série das mulheres no seu coração. Mais uma vez eu quero te agradecer por você ter estado comigo no decorrer de toda esta trajetória de 28 mulheres. Muito obrigada pela sua companhia nessa trajetória até aqui. Que Deus te abençoe grandemente e que nós possamos continuar seguindo firmes neste propósito diário de buscar o Senhor. Deus te abençoe.